Boa tarde. O jornal A Família está a assinalar 60 anos de existência. É o órgão informativo do Instituto Secular das Cooperadoras da Família e é sobre ele que vamos conversar dentro de momentos com Conceição Vieira e Imelda Monteiro. Para já, ficamos com os temas da atualidade religiosa. O Evangelho da Vida apresenta-se em Fátima na criatividade de uma coleção de presépios que pode ser visitada no Centro Bíblico dos Capuchinhos. Não é uma exposição, é mais uma coleção, mas desde logo um convite a contemplar o mistério da vida. Representações do nascimento de Cristo que os franciscanos capuchinhos organizaram num espaço que recria o ambiente da gruta. Que é, quanto a mim, o ex-libris deste espaço. Eu acho que isto vai ser ainda num futuro uma das maravilhas, pelo menos de Portugal. E acho que só por isto, por este espaço da gruta, merece ser visitado este espaço. A gruta vai acolher, está já aqui com os presépios portugueses representados na coleção, não todos os que tenho, nem todos os que me deram os próprios artesãos, porque também eles compreenderão que não é qualquer pessoa que vai para um museu, digamos assim. Um pintor entra no museu quando já tem um certo nome adquirido, uma certa credibilidade, reconhecido pelos seus pares ou pelos peritos nisso. Mas aqui estão os presépios portugueses e este espaço nós pensamos que no futuro será um espaço para fazermos exposições temáticas, temporárias, sobre assuntos ou sobre países. O espaço é um encontro com as formas e as sensibilidades com que a humanidade acolheu e foi inculturando o nascimento de Cristo. Este espaço pretende ser um lugar de encontro, de cultura e de evangelização, da linguagem, digamos, própria nossa. Levar o Evangelho da vida para além deste espaço onde nós estamos e para além dos muitos circuitos fechados em que nós funcionamos. Presépios portugueses ou de artesãos das mais diversas proveniências e culturas que aqui se conjugam num hino à vida e num desafio evangelizador. É essa a intenção dos capuchinhos que já pensam este espaço para acolher os jovens da Jornada Mundial da Juventude. Nós pensamos, neste espaço, criar uma exposição, pelo menos, conforme os valores que quisermos depois, ou conforme os países que vierem mais aqui a esta zona, porque irão estar hospedados em todo o país, não é? Então, conforme os que aqui estiverem, nós iremos preparar uma exposição que os acolha e que dê também esta dimensão de levar a vida para onde forem, como os pastores vieram ver e depois foram contar. Abriu as portas na Epifania e aguarda agora pela sua visita. Para tal, basta contactar o Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima. Paróquia da cidade de Lisboa ouviu cantares ao menino com tonalidades do Alentejo. Na freguesia de Carnide, em Lisboa, existe uma associação de reformados pensionistas e idosos. A ARPIC promove atividades e não deixa morrer as raízes dos seus elementos. O Alentejo ainda lhes está no sangue. Recentemente estiveram na paróquia de São Tomás de Aquino, na capital portuguesa, onde a sonoridade típica daquela região foi audível nos cantares ao menino. Uma tradição natalícia com ritmo alentejano. Desde que me reformei, como tinha esta paixão, fui desenvolvendo contactos e praticamente os 25 homens que nós temos no grupo, hoje não serão tantos, talvez uns 17, 18, fui convidando a pouco e fazemos um ensaio todas as semanas, às quartas-feiras, durante hora e meia,
e vamos tentando dignificar o cante. A ARPIC promove também atividades intergeracionais e, portanto, não é só para os reformados, não é só para os pensionistas, mas é para quem queira associar-se e quem queira aderir àquelas que são as atividades e iniciativas que ela promove. Ora bem, o Canto Alentejano é uma iniciativa aberta. Como alentejano que sou também, não podia ficar indiferente e aí estou eu também, mas não sou de facto reformado. Nós vamos interpretar 5 canções, direi 2 modas de cariz religioso, que neste caso vamos começar com uma moda que é Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do meu concelho, e vamos terminar com Nossa Senhora da Luz, que é a padroeira da nossa freguesia, onde estamos inseridos, Carnide. Em que se pede exatamente a proteção de Nossa Senhora, ou que se pede as bênçãos do Deus Menino, para que também o trabalho da louvora, também o trabalho do dia-a-dia, seja abençoado com esse sentir religioso. O homem alentejano é efetivamente religioso. Eu penso que todo homem português, que a sociedade portuguesa, tem dentro de si esse lado religioso. Naturalmente, cada um à sua maneira. E se no Norte a religião é vivida com outra dimensão, no Alentejo também o é. Também o é de uma forma mais discreta, se calhar, mas o homem alentejano trabalha a rezar. Porque quando canta, também reza. Estas modas que nós vamos cantar são exemplo disso. Exemplos de um canto religioso que foram feitas muitas vezes durante o trabalho. Nas procissões, em que atrás da banda filarmónica, normalmente naquelas terras do Alentejo, como Pias, Serpa, Moura, normalmente em Moura cantam Nossa Senhora do Carmo. Em Pias cantam Nossa Senhora, sempre com a mesma música, Nossa Santa Luzia. Em Serpa cantam Nossa Senhora de Guadalupe. Cantares ao Menino com sonoridade do Alentejo numa paróquia da cidade de Lisboa. Uma forma de manter viva a religiosidade de um povo na época de Natal. Confissões religiosas trabalham em conjunto há 10 anos em ambiente hospitalar. Um colóquio sobre cuidados de saúde e espiritualidade para assinalar os 10 anos do Decreto-Lei que salvaguarda o direito dos doentes internados em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde a serem assistidos espiritual e religiosamente. Uma forma de avaliar o trabalho realizado entre as várias confissões religiosas nesta área. É ouvir das várias confissões religiosas como é que as coisas vão andando nas várias instituições hospitalares que temos. Porque eu imagino que num hospital como o de Santa Maria as coisas vão andando bem, mas não sei se será assim em todos os hospitais. A convivência, por enquanto, tem sido positiva e tem sido pacífica e há de ser sempre pacífica. O problema não está aí. O problema está que é necessário que as diferentes religiões estejam presentes no hospital e, de facto, o assunto ainda é residual. A cooperação entre as várias confissões religiosas é evidente, segundo as palavras dos oradores. Para os doentes, a espiritualidade e as práticas de âmbito religioso são promotoras de qualidade de vida, dignidade e conforto.
Uma ajuda essencial para aqueles que estão hospitalizados. O assistente espiritual faz atos religiosos e não acompanha. Não, nós temos é de acompanhar os doentes e depois assisti-los segundo as suas necessidades, ter uma relação mais personalizada com os próprios doentes. Isso exige tempo. E como isso exige tempo, é natural que depois a seguir nós tenhamos dificuldade em assistir todos os doentes. Há muita evidência de que a espiritualidade, os cuidados espirituais, sobretudo práticas do âmbito religioso, são promotores de qualidade de vida, são promotores de dignidade, são promotores de conforto e podem ajudar a que a pessoa tenha mais tempo de vida com mais qualidade e, para além disso, também ajudam a minimizar aquilo que possam ser as manifestações de ansiedade, depressão e desejo de terminar mais cedo com a vida. Podem sentir necessidade, em certos momentos da sua vida, designadamente nestes momentos de grande fragilidade em que estão hospitalizados, de ter alguém que os ajude do ponto de vista espiritual. Isso é muito importante. Contributos da espiritualidade e de atos religiosos em ambiente hospitalar que se aliam à sabedoria médica para, em conjunto, ajudarem a uma melhor recuperação do doente. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que encontra estes temas da atualidade religiosa. Agora olhamos o Instituto Secular das Cooperadoras da Família e o jornal A Família, um meio de comunicação que já conta com 60 anos. Está connosco Maria da Conceição Vieira, deste Instituto Secular, e também Imelda Monteiro, responsável pela comunicação e pela coordenação deste jornal. Obrigado por estarem entre nós. Conceição Vieira, são 60 anos de um jornal, mas estes 60 anos correspondem também a um itinerário que o acompanha, este jornal, e mais importante ainda, que é a ação das cooperadoras da família, não é? Sim, exatamente. O carisma das cooperadoras é o cuidado da santificação da família e, portanto, o jornal nasce neste contexto de ser um meio ao serviço da realização deste carisma. E daí ele dirigir-se à família fundamentalmente. Foi com Monsenhor Alves Braz que surgiu este carisma, na altura muito dirigido para as empregadas domésticas, para quem era preciso criar também uma proteção, um acompanhamento, um caminho de igreja, até porque havia muita gente que se deslocava geograficamente bastantes quilómetros, não era? Para irem trabalhar em determinadas casas, e isto foi um serviço de igreja criado nesse sentido. Sim, foi criado, mas gostava só de precisar aqui este aspecto. O fundador, portanto, o Padre Braz, cria a obra de Santa Zita, que está direcionada, assim, para apoiar essas pessoas e essas pessoas do serviço doméstico. E mais tarde ele cria o Instituto Secular das Cooperadoras da Família e este jornal nasce já no contexto das cooperadoras, porque a obra tinha o bem fazer, que depois em 2015 ele foi integrado como suplemento do Jornal da Família pela dificuldade de sustentarmos 2 jornais. Mas sim, é uma altura em que era determinante haver um órgão de informação, algo que se recebesse no ambiente familiar também para ajudar nesta missão e neste ganhar de consciência de igreja e de pertença e desta afirmação de identidade cristã também no meio familiar. Sim, é uma das coisas que realmente se nota é que na altura, portanto, estávamos num contexto onde a maioria das pessoas não tinha acesso a qualquer informação. E era um contexto também de ditadura, a televisão também estava a surgir, e o que é que acontece? Pelas notícias que se leem, percebe-se perfeitamente que havia uma lacuna aqui, que a família estava muito sozinha na educação dos filhos, na vivência da sua vocação, e então o jornal aparece aqui como que a colmatar esta necessidade. E os primeiros testemunhos, nos primeiros anos, realmente são de uma apreciação e de um louvor por esta iniciativa, porque não havia nada, e a maior parte das famílias não tinha acesso a outros meios a não ser... Portanto, isto veio nesse sentido, porque era difícil, também pela dificuldade económica que as famílias tinham, ter acesso a um meio destes, sobretudo que focasse muito os problemas da família, o matrimónio, a vocação matrimonial, os problemas de saúde, os problemas da educação dos filhos. Portanto,
há um aspecto muito bonito logo de início que fala nas notas a santidade na conjugalidade, que é uma coisa hoje que realmente o Papa agora, também trouxe ao de cima, sim. E que começa logo de início a falar nesse aspecto e por isso também veiculava ao mesmo tempo os documentos da Igreja Católica sobre a família e não só, mas veiculava também isso muito. Imelda Monteiro, o Instituto Secular das Cooperadoras da Família, que tem este órgão informativo, quis agora prepará-lo melhor para os desafios dos tempos novos, que são estes que habitamos. Como tal, na tua qualidade profissional da comunicação social, assumir um desafio destes, de revitalizar um órgão de informação em suporte de papel, também tentando jogar com os desafios das novas plataformas. Como é que é receber, dinamizar, estimular esta forma de comunicar do Instituto das Cooperadoras? Muito bem, eu devo dizer que realmente as Cooperadoras da Família fizeram até 2015 o jornal, portanto eram elas próprias que assumiam os artigos, juntamente com alguns colaboradores, claro que sempre tiveram, mas mesmo a parte gráfica era elas que faziam. Realmente elas chegaram à conclusão que têm muitas mais coisas com que se preocupar e têm de pôr em prática a missão e o carisma delas e deixarem esta questão da comunicação para profissionais. Elas tiveram esta coragem em 2015, pronto, escolheram a minha para fazer esta missão. E, de facto, eu agarrei no jornal em 2015, portanto, também estou à frente dos conteúdos, mas também de toda a parte gráfica. Colaboro com alguns colaboradores que regularmente nos vão enviando colaborações e, de facto, é um desafio, porque em 2015 já existe esta coisa toda da internet, claro, não é? Portanto, e o jornal acaba por ser complementado também nas redes sociais, no site, que as cooperadoras também têm, e perante toda esta discussão, se o papel é para continuar ou se vamos todos optar só pelo mundo digital e todos só lemos notícias através do tablet ou do telemóvel, eu continuo a achar que isto tem de haver um equilíbrio. Nós temos... Ainda há espaço para ainda há espaço. Para as duas plataformas. Nós, portanto, no início de 2019 fizemos um inquérito aos nossos assinantes, porque às vezes temos alguma dificuldade em saber quem é que nos lê. O jornal tem cerca de 8 mil assinantes neste momento e, portanto, houve um decréscimo realmente, e eu acho que houve um decréscimo, mas temos de ver que também ganhámos leitores nas plataformas digitais, no site e nas redes sociais. E, de facto, quando perguntámos aos leitores, aos nossos assinantes, se estariam dispostos a trocar a edição impressa por uma edição digital, a maioria deles disse que preferia a edição impressa. É claro que já há muita gente a dizer que podem coexistir as duas edições, mas temos também de olhar realmente para estas pessoas que ainda leem a edição em papel. Possivelmente serão com uma idade mais avançada, mas penso que ainda há mercado para eles. Conceição Vieira, o que é inquestionável é que o canal de comunicação tem que estar aberto, não é? Sim, e o Instituto das Cooperadoras da Família privilegia muito esta comunicação também para dar conta do que faz e também para fazer, não é? Porque é importante também o conhecer as realidades e as pessoas conhecerem aquilo que vocês vão fazendo, e tudo isso é que é multiplicador e gerador depois de sinergias e de trabalhos que acabam por desenvolver. Sim, muitas das atividades que desenvolvemos, desde equipamentos, desde de crianças e de idosos, mas também outras iniciativas, peregrinações, pastoral vocacional, juvenil vocacional com jovens e outras ações a nível familiar, encontros nacionais da família. Portanto, também toda esta vida fica registada também nestas páginas. Passa pelo jornal, e ao mesmo tempo passa passa pelo jornal, passa pelas redes sociais e chega também às famílias. Não é? E esta é uma relação bidirecional, o jornal envia as notícias, as redes sociais também. Têm também a noção do retorno, à comunicação em sentido contrário, das pessoas que vão deixando sugestões, críticas, vão perguntando acerca de iniciativas que as cooperadoras vão desenvolvendo?
Eu gostava, relativamente a isso, eu gostava de dizer que este jornal ainda é um jornal de proximidade. Portanto, este é um jornal de âmbito nacional e é engraçado que ainda hoje nos continuam a chegar ao mail do jornal pessoas que leem o jornal e que querem contribuir para o jornal e mandam notícias. Portanto, fazem em páginas Word, fazem o texto, colocam as fotografias como se aquilo fosse uma notícia e enviam para o nosso jornal. Não é propriamente uma reação a notícias que nós damos, mas é quase sentem o jornal um bocadinho delas, porque também, se calhar, aborda questões que lhe dizem respeito. Relativamente às redes sociais, bom, quem circula nas redes sociais, pronto, acaba por ser quase anónimo, não é? As pessoas... Nós não sabemos se as pessoas podem pôr like ou não, mas podem ler a notícia e nem sequer ter reação, mas eu acho que isso não se passa só com o nosso jornal, se calhar passa-se... com todos. E também nunca se sabe bem o alcance que se tem. Exatamente, através das redes sociais é sempre difícil. Supera claro. sempre. Há uma realidade interessante, vamos mesmo a terminar, Conceição Vieira. Este não é um jornal que privilegie propriamente a doutrina, a catequese. É um jornal que quer comunicar com a família, quer ser um apoio em termos também de cuidado social à realidade familiar. Sim, é um jornal que não se foca aí, precisamente, mas quer olhar a família, portanto, no seu todo, inclusivamente, mesmo hoje, olhando esta pluralidade de modelos familiares, o jornal está aberto, quer dizer, por ser, a sua matriz é católica, mas ele não se fecha a essa realidade e, portanto, é realmente uma porta, a família é abordada, de facto, nas diferentes dimensões e a partir delas também, não é? Muito bem, nós vamos continuar na Agência Eclésia, atentos ao jornal A Família, mas também ao trabalho que as cooperadoras vão desenvolvendo na sua ação de proximidade também, trabalho com a realidade familiar. Obrigado pela vossa presença hoje aqui. Obrigada, no nós. programa Eclésia. Também, nós. A terminar, recordo ainda a edição rádio do programa Eclésia, emitida mais logo pelas 22h45 na Antena 1. Agradecemos a sua atenção e marcamos novo encontro para amanhã, à mesma hora. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.